sua Bíblia. E a gente, então, vai ver hoje, como vocês viram aí no título da transmissão, tem os dois banquetes. Isso que a gente vai ver hoje, dois banquetes. E a gente vai... Tomara Deus que a gente seja encontrado no primeiro banquete. A gente vai ver. Tem dois banquetes aqui, o banquete de Deus e o banquete de Satanás. O banquete da festa e o banquete da destruição, né? A gente vai ver esses dois banquetes hoje. Apocalipse, capítulo 19, como de costume, a gente vai ver o capítulo inteiro. Antes disso, eu quero convidar você a orar. Vamos orar, curvar nossas cabeças, pedir a Deus graça, sabedoria, iluminação do alto. Oremos. Curva sua cabeça onde você estiver. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, até o teu nome, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por tua infinita bondade, por teu amor para conosco, e te rogamos, Senhor, nos ensina, nos ajuda. Bem sabemos que o Senhor está disposto a nos ensinar. Então, aquece, Pai, nossos corações com as tuas verdades, que possamos vivê-las e praticá-las, Pai, para a glória do teu nome. Não nos abandona, não nos esquece, não nos deixa à mercê, Senhor, do nosso coração, mas nos ensina, Senhor, pela tua santa bondade. Abre os nossos corações, ilumina os nossos olhos, Senhor, desentope os nossos ouvidos. Para a glória do teu nome é que nós te rogamos, por intermédio do teu Santo Espírito. Amém. Amém, meus irmãos? Apocalipse 19. Lembrando a questão lá da atenção, a gente sempre fala, mas é sempre bom lembrar vocês, né? Tente manter a atenção, eu sei que é difícil nesse ambiente virtual, a gente parar e as janelas estão chegando. E se você é inscrito também em muitos canais do YouTube, nesse momento todas as igrejas estão fazendo transmissão, então são várias coisas chegando ao mesmo tempo, e aquilo pode chamar a nossa atenção e nos distrair. Então vamos tentar nos manter concentrados com a palavra de nosso Deus. Amados, antes da gente começar, nós devemos entender que aqui é a última sessão do quarto bloco, da terceira cena, perdão, a última sessão da terceira cena. E que confusão é essa? O livro de Apocalipse são vários ciclos, né? Tem 4 geral, e dentro desses 4 ele repete 7 vezes a mesma história. Nós vamos ver aqui a 7ª vez, a última vez, a sexta vez que ele repete a história. Capítulo 20 até o final é a 7ª vez que ele repete a história, a mesma história, e termina então esse livro. Eu creio que você deve ter entendido no começo essa realidade da história começa e volta para o seu final, começa e assim vai. É assim que nós devemos ler o livro de Apocalipse e entender. Se você foi um ouvinte atento, você percebeu que o mundo já acabou 5 vezes aqui em Apocalipse e aqui vai acabar mais uma vez. Então, não está seguindo uma história completa, desde o capítulo 1 até o capítulo 19. Né? Ele termina a história, começa a história e termina, sempre contando em outro ângulo. Se você tiver uma dúvida, pergunte e a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Então, capítulo 19. Capítulo 17, 16 e 19 fazem parte lá da sessão, da sexta sessão. No capítulo 17 e 18, capítulo 17 e 18, 19, nós temos aqui a destruição, no capítulo 17 e no capítulo 18. Destruição da grande meretriz. Foi isso que nós vimos nas 2 quartas-feiras passadas. O começo da destruição da grande meretriz e o final da destruição dela. Acabou para ela. Não existe mais a grande meretriz, o mundanismo. Deus está acabando. Acabou aqui. E agora ele vai nos detalhar melhor a relação do fim do mundo. E esse bloco é o melhor bloco que detalha para a gente com mais vividez o fim do mundo. Os outros são outros aspectos. São o céu. Nós vamos ver que o último é o céu. Então, cada bloco ele nos revela um aspecto da história, desse grande enredo. E nesse que nós estamos agora, é o final de todas as coisas. É interessante você perceber isso. Capítulo 17, capítulo 18, destruição da grande meretriz. Agora o capítulo 19. Capítulo 19, veja como começa. Veja aí, capítulo 19, verso 1. Eu vou ler do 1 até o 5 e a gente vai entender melhor como o texto. Depois dessas coisas,
ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostrar-se-ão e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Veja, capítulo 18, a destruição da grande meretriz, da Babilônia, do sistema mundano. Capítulo 19, o texto já começa com louvor a Deus. Né? O mundo sendo destruído, esse sistema mundano, o mundanismo, que caracteriza a Babilônia. E agora o que nós temos é, depois dessas coisas, aquela relação mudou de cena e glória no céu. Babilônia sendo destruída e foi destruída, e o céu em festa. E o céu cantando ao Senhor, hino, glória sobre a destruição que Deus acabou de fazer. O que nós temos é o hino, do verso 1 até o verso 5. E eu quero que você entenda que a estrutura do hino, é interessante nós pensarmos sobre isso. A estrutura do hino está aqui, os atributos de Deus. Salvação, glória, poder. E é interessante nós pensarmos assim, como nós podemos glorificar a Deus, como nós podemos cantar a Deus, né? Somente dizendo aquilo que Ele é. E assim que os anjos, os santos do céu e os santos da terra estão agora nessa comunhão, cantam a Deus. Ele é santo, Ele nos salvou, Ele é cheio de glória e Ele é cheio de justiça. E veja então, no verso 2, ele ressalta de novo essa justiça, que ele já tem ressaltado lá no capítulo 18 e no capítulo 17. Por que João, ele martela tanto nesse tributo do Senhor, que é a sua justiça? Porque Deus agora, de fato, está fazendo justiça contra eles. Não são eles que estão lá no altar, né, no degrau do altar do Senhor, clamando por justiça, e Deus está dizendo agora para ele, agora eu fiz justiça. As almas não estavam clamando, Senhor, até quando? Não era isso que as almas falavam? Até quando? Não é essa queixa de Abacuque lá no Antigo Testamento, Senhor, o perverso e tal, até quando o Senhor está vendo isso e não faz nada? Deus agora está dizendo, e os santos estão comprovando, o Senhor fez justiça. Agora sim o Senhor fez justiça. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, né? Ele começa lá, o Sermão do Monte, bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, a realidade, nós pensamos que essa fome e sede de justiça vai nos saciar aqui e agora. E a gente luta contra a corrupção, né? Diz, eu tenho fome e sede de justiça. Isso não vai acabar aqui e agora. Né? No mundo, nós vamos ter aflições e a injustiça vai reinar aqui no contexto que nós estamos vivendo. Só haverá um momento, só haverá um dia em que essa justiça será plena e completa, é no dia da glória. É no dia que Cristo rasgar os céus. Somente na glória nós vamos poder dizer, agora sim, a minha fome e sede de justiça foi saciada. A minha fome e sede de justiça foi saciada. Antes não. Então, a gente às vezes não, fome e sede de justiça, ok. Aqui a gente deve ter essa fome e sede de justiça, mas ela não vai ser saciada aqui, não. Não espere você que as coisas no mundo aqui vão se comportar pronto. Agora nós estamos... Senão seria um céu. Não, agora veja como acabou a corrupção, agora sim a injustiça, tal. Não. Só haverá um dia. E esse dia é a glória, a qual a nossa fome e sede de justiça será saciada. E é isso que os santos estão dizendo, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, Deus fazendo justiça na terra, somente naquele dia. Dona Rosnete, seu Dedé, boa noite. E é interessante, meus irmãos, nós pararmos aqui por um momento
e aplicarmos isso para a nossa própria alma. É difícil falar isso porque a gente quer que as coisas se resolvam nesse mundo, não é verdade? Ninguém passa por uma situação que a gente sofre injustiça, a gente, eu quero que isso se resolva, eu vou atrás dos meus direitos, né? A gente muitas vezes fala isso, e a verdade tem que ir mesmo. Mas se eu me falar que você não vai ser saciado, né? A gente não vai ter essa fome, essa sede de justiça aqui saciada. Se você tiver essa fome e sede de justiça saciada, a sua fome e sede de justiça não é a do Evangelho, não é de Mateus 5, não é a de Jesus Cristo. Porque essa fome e sede de justiça só será saciada nesse dia aqui. No dia, então, que Deus destruir a grande meretriz, e nós agora no céu, junto com os anjos, com os santos do passado, clamando ao Senhor. Agora sim o Senhor fez justiça. Então, veja, o hino revela isso. Os atributos do Senhor estão aqui sendo declarados para a gente. É assim que eles cantavam, que eles engrandeciam o nome do Senhor, dizendo quem Ele é, né? Quem Ele é. Então, do verso 1 até o 5, é isso que nós temos. Do 1 ao 5 é isso que nós temos. Agora, no verso 6 até o verso 9, é interessante que nós temos aí uma relação de um casamento. Já imaginou? De um banquete. Aqui que começa o banquete. Rogério Maia, boa noite, Rogério. Boa noite, Aninha. O que nós vamos ter agora aqui é um casamento, um banquete. Eu quero que você perceba comigo, do verso 6 até o 9. Então, os irmãos entenderam o começo aí desse hino, exaltando a justiça do Senhor, que agora sim ele fez justiça, que agora sim, naquele dia, a fome e a sede dos justos foram saciados, até então não, mas naquele dia, Abacuque vai poder ver lá na glória. Agora sim, agora eu entendi. Agora a minha fome e sede de justiça foi plenamente saciada. O salmista vai poder dizer, agora sim o Senhor julgou a nossa causa. Somente naquele dia, na glória. Percebam, e eu quero... Esse linguajar, né, muitas vezes está na nossa... A gente pega esse linguajar, muitas vezes, dessa teologia neopentecostal, né, que Deus vai julgar a minha causa, né, esse negócio todo, que Deus vai agir com providência, e Deus vai lá... Como se as coisas daqui da terra estivessem nesse âmbito. Quando a Bíblia fala dessas coisas, é porque Deus vai julgar na minha causa que eu tenho, ele vai agir com providência, as pessoas falam isso. Só que, de novo, eu quero alertar você, essa justiça só vai ser plenamente cumprida na glória. Na glória. Aqui, eu e você, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós sofreremos com a corrupção, com a injúria, com a mentira, com a falsidade. Porque esse mundo é de cravos e abrolhos. Mas na glória, Deus vai entrar com providência na glória. Na glória, nós vamos de fato compreender. A nossa sede e fome de justiça foi saciada. Aqui não. Aqui não. Aqui, o normal é que isso aconteça e piore cada dia mais. Cada dia mais. Então, o hino demonstra isso, o hino de louvor dos seus atributos, e agora nós temos a linguagem de casamento de banquete. E é interessante a gente observar isso, do verso 6 até o 9, diz assim, então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bordas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se atraviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Casamento, uma linguagem aqui, o hino. Veja, nós estamos na glória agora. Deus destrói a Babilônia, a grande meretriz, esse sistema mudando. João agora vê a glória e ele chega lá no céu, ele vê os homens, os anjos cantando, entoando a justiça do Senhor, dizendo que ele é justo, e agora ele vê uma imagem, uma figura, um quadro do casamento. Exatamente isso que ele vê, um casamento. E o que mais me impressiona
é que lá no verso 7, ele manda, né, que nós nos alegremos. É como o hino está lá, ó, se alegre. Né? Veja, no capítulo 18, nós temos destruição, e nós vimos quarta-feira passada os comerciantes, os marinheiros e outro grupo lá de pessoas estão tristes porque a Babilônia acabou. Esses grupos estão, acabou o nosso dinheiro, acabou os reis e os príncipes, não é verdade? Os governantes estão tristes, os comerciantes estão tristes e os pilotos, os marinheiros também estão tristes. Acabou a Babilônia, acabou a nossa diversão, acabou o nosso dinheiro, acabou o nosso lucro. No céu, ninguém está triste com isso. No céu, há uma festa. O que acontece no céu é exatamente um casamento, essa festa, essa boda do Cordeiro que está acontecendo agora aqui. E se você perceber, eu quero que nós percebamos isso, essa linguagem está permeada desde o Antigo Testamento até o Novo. Que o dia de Cristo será uma festa, uma grande festa. Lá no Salmo, abra sua Bíblia no Salmo 120, no Salmo 18, perdão. Salmo 18. Salmo 18, verso 24. O salmista aqui está falando dos seus adversários, da destruição dele, da vitória de Deus sobre eles, da vitória do povo de Deus, e ele para e ele diz no verso 24, Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Então, diversos textos do Antigo Testamento sempre apontam para aquele dia como dia de festa, e é comparado, de fato, a um casamento. Se você já se casou, ou já foi para alguma festa de casamento, naturalmente aquela festa é animada, não é verdade? Comida à vontade, não é verdade? Dança, salgado, doce, tem tudo. Ninguém se lembra do boleto que vai vencer ou do dia de amanhã. Está todo mundo feliz, alegre. E a realidade do céu é uma eterna festa de casamento. É isso que João está dizendo. Olha, lá a Babilônia foi destruída, está todo mundo triste. Está todo mundo choramingando em cima da Babilônia, acabou, e agora o que vai acontecer com a gente? De outro lado, nós temos agora no céu, está todo mundo feliz, é uma festa o que está acontecendo lá. O anjo está dizendo, alegremos. Veja essa realidade. O que acontece, então, na glória. E ele diz para a gente dar glória, e veja o que ele fala. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Veja, nós temos aqui uma realidade do... Quando nós falamos das bodas do Cordeiro, nós devemos entender que é a realidade do casamento. Mas não é como o casamento aqui que nós entendemos, né? Como era que um judeu lá do século I entendia essa realidade aqui de bodas do Cordeiro de casamento? Esse aqui era o noivado. Essas bodas aqui é o noivado. O noivado, né, fica antes do casamento, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, chegou lá o dia, ó, vamos se casar. Que dia é o 17/6, nós vamos casar no dia 1º de dezembro. Então, de hoje até o dia 1º de dezembro é o noivado deles. Eles noivavam quando marcavam o casamento. Né? Hoje parece, mas é muito distante. Nós vamos noivar e depois a gente diz uma data para se casar. Lá não. Pronto, quando é que a gente vai casar? Rapaz, hoje é dia tal de casa. Pronto, esse dia aí, antes do casamento, é o noivado. E era somente os preparativos. Então, ó, nós vamos casar daqui a 15 dias, 30 dias a gente casa. Então, esses dias eram os preparativos. O que acontecia, então, a esposa não ia morar ainda, a moça não ia morar ainda com o rapaz, o que se via eram os preparativos da festa, e o pai da moça ia atrás do dote, né? Ia fazer o dote para entregar, então, o noivo. É isso que acontece. Esse dote ia ser entregue. E é impressionante aqui, meus irmãos, que nós estamos exatamente nesse momento da revelação divina. Nós estamos... O dote já aconteceu. Veja, quem dava... Estou muito apressado, porque os irmãos... Vocês não estão compreendendo, gente? Você não vai entendendo.
Oi? Se os irmãos não estiverem entendendo, falei, a gente vai mais devagar. Existe a noiva e existe o noivo. A gente puder entender isso de forma bem clara. Nessa realidade, a igreja é quem? A noiva ou o noivo? Tem certeza? Sim. A igreja é a noiva. Acertou. Os universitários aqui acertaram uma. Acertou, verdade, muito bem. E o noivo é Cristo. No contexto judaico do primeiro século, quem dava o dote? O pai da noiva. O pai da noiva dava o dote. Só que a gente não tem pai. A igreja, veja, nós estávamos no mundo, nós éramos filhos da ira, como Paulo fala aos Efésios. Esse é o bebê que foi tido e foi abandonado pela mãe. Isso. No sangue, né? Isso. A gente foi abandonado. Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Então, veja a situação. O pai da noiva tem que dar um dote para o noivo. Só que a gente não tem ninguém para dar nada para a gente, pela gente. E o que é que acontece? Deus requer esse dote. Deus requer algo. Olha, você não pode se casar com essa mulher, você não pode se casar com ela, a não ser que ela dê algo. Então, na economia da Trindade, eu quero que você entenda isso, porque isso é o próprio Evangelho. Na economia da Trindade, o que acontece? O próprio filho diz, eu dou dote. O próprio noivo diz, eu dou dote. E aquilo, meus irmãos, no sistema judaico antigo, era até humilhante. Mas você vai casar com uma mulher dessa, não tem nem o dinheiro para lhe dar o dote. Você já vai começar errado o casamento, era o argumento. E o que Cristo faz é exatamente isso. Ela não tem nada a dar a ninguém. A igreja não tem nada a dar a ninguém. Então, o que é que Cristo faz? Eu vou e eu mesmo dou o dote. O que é que ele faz? Ele morre na cruz. Ele paga, então, aquilo que nós não poderíamos pagar ao nosso Deus. Então, esse aqui é o casamento. E nós estamos nessa cena. Agora que Cristo deu o dote, ele próprio é o dote, ele próprio foi o sacrifício, ele próprio apaziguou a ira do Pai que estava sobre nós. Agora, imagina, então, a igreja vindo e o casamento já está marcado, né? Esse dia é o dia que o noivo e a noiva se encontram. Imagina, então, o noivo, né, no altar e a noiva está vindo. Esse é o momento da história que nós estamos. O dote foi pago, o casamento já está marcado e nós estamos caminhando no tapete vermelho, já para encontrar o noivo no altar. Aquela verdade, quando a gente vai casar, né? Aí a noiva tá chegando lá no altar, o fotógrafo, para aí, bateu uma foto. A gente tá mais ou menos aí. Bem pertinho, é o já e ainda não. Essa é a nossa realidade agora na história da redenção. Já está tudo preparado. Já está tudo feito. O que falta agora é encontrarmos com o nosso noivo, com Jesus Cristo, no céu, na glória. Então, e é mais interessante ainda que João fala que a esposa a si mesmo se ataviou. Essa esposa, essa mulher, que é a igreja, a si mesmo já tem se ataviado, já tem feito algo, né? E se você abrir sua Bíblia em Efésios, eu quero que você veja, para a gente poder entender essa realidade. Efésios capítulo 5, Paulo nos fala que Cristo já fez isso conosco. Efésios capítulo 5, verso 26. Está lá o casamento feito. Caramachão, as flores, tudo perfeito. Está lá Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, esperando a noiva entrando. Essa é a cena que nós estamos agora na redenção. Falta pouco, viu? Você já imaginou? O ímpio não pensa nisso. Então, ontem eu estava assistindo um documentário sobre o universo Netflix. Aí, um cientista lá está vendo, ó, a Terra sofre muitos perigos. Não é mesmo?
E a Terra sofre muitos perigos, porque, né, a Terra pode ser a qualquer momento atingida aqui por não sei o que, não sei o que. Aí o repórter perguntou, qual é a probabilidade disso acontecer? Ele, 1%. A probabilidade da Terra ser atingida por alguma coisa aí que possa acabar é menos de 1%. Ele disse lá a probabilidade. Aí, e por que você vive habitolado com isso, vive preocupado com isso? Porque esse 1% pode acontecer. Veja só o ímpio falando. Aí imagine agora, veja, ele se preocupa com algo que nunca vai acontecer. Mas agora vamos colocar a realidade do evangelho. Vamos perguntar para ele, amigo, você crê em Deus? Rapaz, não creio não. Mas será que você pode estar errado? Ele tem 1% de chance de o cristianismo estar certo. Né? Ele deveria, por essa ótica, abraçar o cristianismo, porque tem 1% de chance de dar certo. Mas ele não se preocupa com isso. E no momento da história que nós estamos, é exatamente esse. O noivado já aconteceu e nós estamos prestes a nos encontrar com o noivo. Aconteceu o casamento. Nós estamos lá. Cristo já cumpriu a sua obra, ele já deu o dote, Deus o recebeu e tanto que o recebeu como o ressuscitou dentre os mortos, assim o seu sacrifício foi aceito, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Então, é nesse contexto. Meus irmãos, é como a gente brinca, né? O pessoal do interior gosta muito. Rapaz, falta um pelo de uma rã. Pelo de uma rã. É algo... Falta pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. E é nesse momento da redenção que nós estamos. E João diz que a noiva já tem se ataviado. E a gente, como assim? A noiva já tem se preparado? Lá em Efésios 5, 26, diz assim, Efésios 5, verso 26, diz assim, para que a santificasse, né? A mulher, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Veja, como é que Cristo purifica a sua igreja? Pela lavagem, né? Pela lavagem. Aí ele diz, que é a palavra? Da palavra. Então, veja, essa noiva, lá no último dia, já tem se purificado. Como? Com a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus em nossas mãos hoje nos purifica. E isso é tão sério. Imagine que existe um cristão, eu acredito que cristão assim não exista, que não consegue ler sua Bíblia porque não gosta de ler sua Bíblia. Ele não está purificado. Não é isso? Ele não está limpo. Porque quem nos limpa é a palavra. E o que João estava dizendo é que naquele dia, essa noiva vai chegar, ela já tem se ataviado, ela já tem se purificado. Essa purificação será completa naquele dia, mas ela já tem começado os seus ritos ali de purificação para o casamento. E Paulo diz que isso é a palavra que faz isso em nós. Então, meus irmãos, não existe, não deveria existir cristãos que não amam a leitura das Escrituras. Veja, se a Bíblia que nos purifica, e somente as Escrituras que nos purificam, como você vai chegar naquele dia? Imagina, no dia do seu casamento, você chega lá de tênis, calça jeans, toda assanhada, barba para fazer, a mulher lá toda assanhada, sem nada. Cristo está lá preparado, ele fez o sacrifício e foi aceito. E foi tão aceito que o ressuscitou, como disse, ele está preparado, está lá perfeito. Agora a igreja. Imagina, você chega no seu casamento toda com mal assanhado, como a gente diz, mal amanhado. Nós devemos aqui já começar a nos purificar pela palavra. Por isso que eu sempre bato nessas teclas em toda e qualquer pregação que eu faça. A Bíblia deve ser o centro de nossas vidas. Porque isso lhe purifica. Sem leitura de Bíblia, você não vai para lugar nenhum. Você só está se enganando. Se você não lê Bíblia, é porque a minha vista é fraca, aí começa a inventar um bocado de jeito. Compre o óculos, faça alguma coisa. Mas você tem que ler. Isso é tão sério, meus irmãos. Isso é tão sério mesmo. Deus se revelou num livro, e é nesse livro que você conhece ele. Se Deus tivesse, como diz se Deus tivesse revelado em quadros, nós aqui estávamos, né, como diz Charles Spurgeon, apreciando o quadro, vendo o quadro e tudo mais, mas Deus se revelou num livro. Então é nesse livro que nós devemos viver, ler, olhar, viver por esse livro. E João está dizendo, a noiva já tem se ataviado, já tem se purificado pela palavra.
Exatamente isso que nós devemos fazer. O banquete, né? Se preparar para esse casamento. Nos atraviando, né? Nos preparando para esse dia. Ele nos dá, né? Essa purificação é completa, que ele nos dá o seu linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, veja o verso 9. Então me falou o anjo. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro, boda do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados esses que foram convidados. Então, nós somos a noiva e também os convidados, né? Existe essa relação aqui da gente. E é impressionante que Jesus Cristo conta uma parábola também, dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma festa. Vocês conhecem essa parábola? Está lá em Lucas, até anotei aqui. Mateus 22, né? Que Deus, o reino dos céus é semelhante, aí ele fala, um casamento, e ele chama os seus convidados, nós não vamos. Então ele convida aqueles que estavam na rua e esses vão. E lá, então, em determinado momento, ele acha alguém que não está vestido com a roupa apropriada. É isso? Vamos abrir em Mateus 22? Abra sua Bíblia aí em Mateus 22. É interessante essa parábola, que fala exatamente dessa purificação. Que nós devemos ser aqui. Imagine você, não tem se purificado. Não, eu vou para o céu, mas em relação de Bíblia. Isso é tão absurdo que pessoas hoje concebem essa ideia. Eu sou cristão, mas eu não quero ler minha Bíblia. Eu sou cristão, mas eu não leio a sua Bíblia. Não existe um cristão que não leia a Bíblia. Não existe isso. Você não é cristão. Você não é cristão. Você não é cristão. Quando Deus nos chama, uma das coisas que Ele faz conosco é nos dar um apetite espiritual. Um apetite espiritual. Eita, rapaz. Vocês um apetite espiritual por sua palavra. Veja, Mateus 22, veja comigo. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu casamento, de seu filho. Primeiro, 22, 1. Agora eu estou no 3. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para estes que quiserem vir. E ele vai dizendo, lá no finalzinho, ele diz assim, e perguntou-lhe, lá no verso 12, Mateus 22, verso 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Como você entrou aqui sem a veste pura, sem a roupa branca, sem os atos de justiça? Como foi que você entrou aqui sem ter se atraviado? Como foi que você chegou aqui? E ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, veja, a festa, o cara chegou sem as roupas apropriadas. E como você entrou aqui sem essa roupa? Aí qual é a resposta dele? Eu mudei isso. É aquela realidade, mas aqui, diante da verdade, né, ninguém pode diante da verdade, né? O homem emudece. Então, essa é a relação lá de João, que nós devemos ter o cuidado para nos purificarmos aqui agora. A festa está cheia, nós já estamos já nesse caminho. E você pode hoje se purificar. Né? Isso como é que eu faço? Né? Tomar um banho de sais minerais. Né? E, não, você lê a sua Bíblia, você se purifica assim. Faça isso. Né? Cure a sua lepra espiritual. Quando Naamã estava com lepra, foi o que o profeta mandou ele fazer? Mas toma um banho naquele rio ali. Rapaz, minha cidade tem rio 1000 vezes melhor. Eu vou tomar banho no rio dele se você quiser ficar curado dessa lepra. Então, e Paulo fala, lavar regenerador da palavra. Então, é a palavra que nos limpa, a palavra que tira essa lepra espiritual de nossos olhos, de nossos corações, a palavra que nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem palavra, você não é nada. Isso que começa de mesmo, um plano de leitura. Faça alguma coisa, mas leia a sua Bíblia. Essa leitura é muito arcaica, eu não gosto. Compre uma tradução moderna,
faça alguma coisa, mas leia a sua Bíblia. O que você não pode é não ler a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia, você tem que ter essa comunhão com Deus. Então, tem na relação dos convidados, Cristo hoje está convidando os homens. Paulo fala em Atos que Deus notifica todos os homens que se arrependam. Então, Deus está convidando os homens para o casamento. E vai chegar o casamento, não, agora eu quero ir, será tarde demais. Então, agora no verso 10, somente o verso 10 em que termina essa perícope, nós temos um louvor a Deus. Nós temos um louvor a Deus, prostei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, diante dessa revelação, diante do casamento, diante da festa, diante do céu, diante de tudo isso que João faz, adora o Senhor. Só que ele adora um anjo. E é impressionante porque o anjo não me adora, eu sou conservo teu, eu sou igual a você e aos seus irmãos. Essa ideia da Igreja Católica de adorar a imagem, né? Adorar não, nós adoramos o anjo, nós adoramos... Não é latria, eles vão dizer, é dulia. Tem aquela diferençazinha. Mas Paulo, lá em Gálatas, esqueci a passagem, que escreve lá no original, escreve dulia, que nós não devemos esse tipo de adoração. E o que acontece? A mesma coisa. João adora o anjo, e o anjo não me adora. Não me adora. E o autor de Hebreu diz que os anjos são ministradores, estão a nosso serviço. E aqui o anjo, eu não quero a sua adoração, você não deve me adorar, você deve adorar a Deus. Eu sou igual a você e aos seus irmãos. Então, diante de tudo isso, João adora. E agora, veja, nós tivemos a destruição da meretriz. Agora, aqui no resto do capítulo 19, nós vamos ter a destruição da besta e do falso profeta. Né? Cristo vence a besta e o falso profeta. Exatamente esses que Cristo vai vencer agora aqui, do verso 11 até o verso 21. Vocês estão acompanhando, meus irmãos? Estão entendendo? Está tudo bem aí? Está tudo tranquilo? Está todo mundo aí ainda? Veja, do verso 11, eu vou ler para os irmãos, até o verso 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maravilha, hein? João agora, veja, em todo Apocalipse, João vê o céu aberto e alguma coisa acontecendo lá. Somente agora, João vê o céu aberto e o céu descendo. João vê Cristo descendo com seus anjos e os santos, e nós também lá, né? Ele vai dizer lá, no finalzinho, para lutar, para guerrear essa guerra. E é impressionante, meus irmãos, algumas pessoas se confundem aqui, tudo como isso vai acontecer. Se o céu vai ser aqui, como é que nós vamos subir e voltar? Se você abrir sua Bíblia em Marcos, eu quero que você abra isso para que você possa entender isso bem. Marcos 13, verso 27, diz assim. E ele, Marcos 13, 27, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Lá, se você abrir agora em 1 Tessalonicenses, a gente vai conseguir entender isso melhor, como vai se dar esse julgamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o que é que a Bíblia nos ensina? João vê o céu se abrindo, e lá, Jesus Cristo com um cavalo branco, com seus cavaleiros, e nós lá.
E como a gente está aqui, está lá agora. É complexo, mas você vai entender aqui como vai se dar essa realidade. Nós vamos encontrar Cristo nos ares e voltar com ele. Né? Nós vamos ser arrebatados, encontrar Cristo nos ares e voltar com ele e julgar agora o mundo. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, veja, aqueles que vão estar vivos até o dia da vinda do Senhor, que veja o que Paulo fala: de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entrar na nuvem para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a realidade aqui, Sombreta toca, os mortos com Cristo se levantam, e nós agora vamos também encontrar com Cristo nos ares e voltamos juntamente para agora julgar, para essa grande batalha, encontrar Cristo nos ares. E aqui que está, então, essa batalha, essa grande batalha. E eu quero ler para vocês, vou ter que voltar para o Apocalipse. Ele fala, a grande batalha vai começar. Mas antes dessa grande batalha, tem 2 versículos aí no meio. Do nada, né? Ele está escrevendo a grande batalha, aí vai dizer como vai ser a grande batalha. Mas antes disso, ele coloca 2 versículos aí no meio. Veja, então vi, Apocalipse 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os que livres, que é escravos, tanto pequenos como grandes. Veja, meus irmãos, lá no começo do capítulo 19, teve uma ceia, não teve um casamento, está tendo festa, está tendo um banquete lá no céu. Tem um casamento. O que todo casamento tem, logicamente aqui um noivo, uma noiva e comida. Estou mentindo? Nós temos o banquete no capítulo 19, no começo do capítulo 19. E aqui, João relata outro banquete. Só que agora não o banquete dos santos, o banquete dos ímpios, e eles mesmos serão oferecidos às aves. O anjo para, né, com sua voz e diz: aves, né, se preparem, porque agora vocês vão comer carne. Agora vocês vão comer carne. Né? O inferno é democrático, né? Ele vai dizer: vocês vão comer carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, de livres, de escravos, de pequenos e de grandes. Pequeno e grande não é estatura, mas de poder. Então, o anjo, ó, vocês agora vão participar dessa ceia também. Maravilha, né? Veja, meus irmãos, sempre João destaca essa realidade de banquete da Babilônia. No capítulo 17, 18, você percebeu isso. Sempre, né? Ela está bebendo vinho e taças de ouro, sempre esse banquete. Agora, aqueles que adoraram a Babilônia estão sendo entregues para serem devorados pelas aves. As aves agora estão se banqueteando com a carne deles. Vão se banquetear com a carne deles naquele dia. Os santos estão lá na glória com o Pai, no grande casamento, e os ímpios agora estão começando a sua destruição. E as aves dos céus se preparam para esse grande banquete. E João, então, começa a relatar essa grande batalha. Veja, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tem alguma batalha aqui? Não tem batalha do Armagedon final, dos anjos, né? A gente pensa nos anjos das trevas, Satanás, demônio. Não tem batalha. Cristo vai matar como? Com a espada que sai da sua boca, a sua palavra. Acabou a conversa. É interessante que tem uma linguagem do Antigo Testamento que fala do hálito do Senhor, né? E Deus vai destruir os inimigos com seu hálito. Não é nem falar, é com abrir a boca. Os inimigos estão todos destruídos, estão todos acabados, foram presos, foram agora jogados, junto com seus milagres, né? Os sinais, junto com aqueles que enganaram, foram jogados e acabou a história, acabou a conversa. E vejam, só quem tem a espada é Cristo. Nós vamos para a luta com nada. É interessante que João, ó, ele tem uma espada afiada que sai da sua boca, que é a palavra. Mas a gente não está com nada, a gente está lá. Veja, a gente vai para uma guerra sem arma, sem nada, ganha a guerra. De forma, e até a pessoa se preparando para uma guerra, chega lá, pai, a gente acabou. Só isso. Então, veja, isso é muito interessante. Né? Cristo vencendo a guerra, vencendo tudo. E agora, a história no capítulo 20 vai ser contada de novo. Acabou. Babilônia foi julgada, o falso profeta foi julgado e a besta foi julgada. Cristo venceu tudo como? Com a sua palavra. Com a sua palavra. Os dois banquetes. Que banquetes nós vamos encontrar naquele dia? Já imaginou que banquete? Pois não encontrar banquete? Na consumação não vai ter guerra de Deus contra Satanás. Vai ser só realmente a destruição deles. O momento de Satanás e as suas ordens se espernearem agora, né? Isso, é agora. Antes de chegar ao Agora é a hora deles se perturbarem. É interessante que eles se preparam, né? O verso 19 diz que eles se preparam, só que não tem como lutar com aquele que tem todo o poder. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui. O livro de Apocalipse é o livro improvável. Improvável como assim? Não é nem provável a palavra que eu quero usar. É o livro que nos mostra como de fato são as coisas. Imagine, então, se coloque agora no primeiro século, membro da igreja primitiva, sendo perseguida pelo regime totalitário do Império Romano, igreja pequena, de irmãos pobres, que se reuniam em catacumbas, que eram mortos pelo leão, outra vez eram queimados. E João escrevendo uma carta para eles, dizendo, olha, no final, vocês vão destruir todo mundo. Meus irmãos, a nossa história sempre é essa. As coisas não parecem como são. Você olha para o mundo agora. Você olha, rapaz, desesperador, você não vê mais piedade, você não vê nada, você não vê a igreja de fato viver com integridade aquilo que prega. Mas no final, a igreja vai vencer. Isso que me consola todo santo dia. Todo santo dia. Em saber que a igreja é indestrutível. Ninguém pode com a igreja. Ninguém pode destruir a igreja. Não é isso que Cristo fala para o próprio Pedro? Pedro, tu és Cefas, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém pode destruir a igreja, por mais que a igreja se mine, os ímpios vão entrar dentro dela, tentar destruí-la, inventar conversa, o mundo tentar destruir a igreja, mas ela é indestrutível. Nós estamos no caminho, no tapete vermelho, nós já estamos sendo adornada pela palavra, sendo purificados, sendo purificada, estamos prestes a nos encontrar com o noivo. A igreja não está retrocedendo, a igreja só avança, a igreja é militante, ela só vem. A igreja vem, né? Tem até a música do menino, Anderson Freire. A igreja vem e tal. A igreja faz isso. Nós somos essa igreja. Essa igreja que está caminhando para o casamento. O casamento. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Olhar para esse mundo agora se perturbando.
e saber que no final dele nós iremos nos alegrar. Você já imaginou os votos? Imagine por um minuto os votos de Cristo para a sua amada igreja. Né? A dor, né? Não existirá mais. Sofrimento, fome, miséria, corrupção, assalto. Todas as coisas que esse mundo caído é cheio, é recheado na glória quando nós nos encontrarmos com Ele. Quando finalizarmos, então, estaremos na eternidade com o nosso Deus, nessa eterna festa de casamento. Amém, meus irmãos? Em que casamento, em que ceia você vai estar? Na ceia dos santos ou na ceia das aves? Vamos curvar as cabeças. Alguém tem alguma dúvida? Só um cabo bom aqui, rapaz, fez uma dúvida aqui, Covid-19. Opa! Rapaz, é assim mesmo, né, gente? Depois piora. Vamos orar, né? Vamos pedir graça a Deus. Deus nos ajude. Deus possa nos ajudar. Deus possa nos dar graça para vivermos desta forma, em santificação, com a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, te bendizemos pela tua santa palavra, Pai, e nós rogamos a ti, Senhor, nos purifica, mediante a tua santa palavra, Pai, que possamos ter esse apetite espiritual pelas suas coisas. Possamos, Pai, ter esse apetite espiritual por tua santa palavra. E possamos, Pai, te amar mais e mais e nos prepararmos, Senhor, para esse casamento tão esperado. Nos ajuda, Senhor, a vivermos desta forma. Para a glória do teu nome, Pai, que nós choramos. Te agradecemos. Amém. Amém. Isabelle, boa noite. Gente, não vai